Então, galera, agora a gente vai dar uma olhada aqui no aquário aqui do Felipe, né? E ele vai contar um pouquinho pra gente aí de cada peixe, o que é o que, das plantas, do sistema de filtragem dele, da iluminação, um pouquinho de várias coisas aí e vamos seguindo. Então, aqueles dois maiorzinhos ali são. São dois acará, galera. Eu tenho o azul, um pouco depois que eu montei esse aquário aqui, eu pensei em ter um acará dele. E eu tinha dois, né? Dois azuis, só que eram duas fêmeas e por incrível que pareça elas estavam brigando bastante. E aí eu peguei esse outro selvagem e achei ele muito bonito, não sabia distinguir o sexo deles direito. E aí eles acabaram formando um casal e eu tive que me desfazer dos outros que eu tinha para evitar estresse no aquário. Tem ali também um cardume de neons. Quando tinha o casal do Acará, os outros ficavam brigando com o casal? Porque assim, quando um casal de acará, bandeira, forma um casal, eles não separam e qualquer outro peixe que chegue perto do território deles, onde eles escolham para fazer a desova, eles vão brigar. E a carabandeira é, acaba focando o outro a carabandeira até para proteger o casal. Uma fêmea ou macho, eles acabam querendo proteger. Uhum. E eles já fizeram toquinha aí? Algum? Já eles desovam muito no cano do canister de saída da água. Então, O da assim, esquerda ali, né? isso, da esquerda. Até pra galera que queira fazer reprodução de acará, se quiser colocar um caninho PVC e colocar um arame e prender ele no seu aquário, para quando eles desovarem você retirar os ovos, é a melhor coisa que vocês fazem. Porque ali, por exemplo, como eles desovam no cano do canister, eu não consigo Não é. tirar. E aí eu fico rendido por eles. Mas aí se o Acará ele colocar a ova dele lá no cano de PVC, você ia conseguir tirar e botar em outro aquário pra ele Isso, poder. exatamente. Porque assim, a gente tira o canister, o PVC, com os ovos, para eles poderem eclodir. Porque ali dentro do aquário, eles interpretam outros peixes como ameaça. Então, assim, qualquer estresse que eles tiverem, eles mesmos comem os ovos deles. Uhum. Para não ter Pra... perigo de alguém vir comer. Saquei. E aí o que tem mais ali é mais amazônico, assim, antes tava bem amazônico e acabei adicionando alguns peixes para equilibrar um pouco mais o meu aquário. Tem ali uns Mato Grosso, que estão ali embaixo, outros escondidos. Tenho mocinha, tava ali na frente, agora ela saiu, coloquei ela, que é excelente para caramujo, Uhum. Qual que é aquele cabecinha vermelho ali? é um rodóstomo. Rodóstomo? Ele, o pessoal fala muito que ele é como se fosse um termômetro do aquário. Geralmente é um peixe muito sensível e quanto mais a cabecinha dele tiver vermelha ali, mais seu aquário está equilibrado. Isso é o que falam. No meu caso, não consigo definir muito bem, Mas ele entendeu? tá com a cabeça bem vermelha mesmo. Mas como eles acordaram agora, daqui a pouco ele fica até mais, ele fica com a cor bem forte. Uhum. É que a gente pegou essa gravação aqui cedo, né? Chegamos cedo Isso, aqui, esse. aí geralmente o Felipe disse que começa a ligar o aquário na parte mais da tarde, né? Aí como a gente chegou cedo, os peixes ainda estão meio que acordando, mas já estão mais animados do Já. tempo que a gente passou aqui. A mocinha, aquela bem ali do canto e que tá ali embaixo do. E perto da ração, ali embaixo dos acarás. Uhum. Ela, para quem tem problema de caramujo, quiser colocar ela, é excelente. É um peixe muito tranquilo para comunitário e ele come todos os caramujos que você tiver no aquário. Então, se você gosta de caramujo, tem gente que gosta, e colocar, ela vai comer todos os Aqueles que são caramujos. tipo uma praga, né? É, Ela ela come todos, não sobra nenhum. boto O que fé. sobrar é o que se escondeu, mas mesmo assim não dura. No meu aquário lá tá começando até alguns, cara. Já vi uns 6. Aí eu acho que daqui a pouco vai estar lotado. Pode Pô, eu colocar ela e é botar um uma peixe mocinha. excelente, é um peixe que interage muito com o dono. Ela fica em posições assim muito legais para você tirar foto, gosta de ficar em cima das anúbias, em cima dos troncos. É um peixe muito bacana de ter. pH ácido. pH ácido e querendo baixar mais. O que eu consegui descer mais esse pH aí, já bateu quase 5. Hoje subiu um pouco mais, porque eu tenho algumas coisas ali que alcalinizam um pouco de substrato embaixo ali que alcaliniza, mas minha intenção é baixar um pouco mais o E hoje tá em pH. quanto? Hoje está em 6,2 6,2. e eu quero chegar lá para 5, que é o que os peixes ali todos ficam muito bem. Esses peixes ali, para pH ácido, eles suportam variedade muito grande. O neon é o que aceita lá, batendo 4, você pode colocar neon que ele vai admitir. Mas assim, vai
adequando o peixe. Com o tempo, o pH vai abaixando e seu peixe vai se adaptando. É paciência também, né? Pra descer o pH ou pra subir, né? Não Exatamente. adianta tentar fazer de uma vez, que senão é um problema, Pois é, até né? porque na Variação muito natureza brusca. não existe um pH único. O É. pH varia de acordo com vários fatores. Então, assim, no Sim. aquário o pH não é um dos maiores problemas. E aí, pra terminar ali, eu tenho um cascudo museu véu, que tá lá atrás, ou cascudo sertanejo. Que tá dentro do coquinho, ele Não, tá ele lá? tá lá atrás, tá atrás do câncer. Tem um coridora e tem um... Ali dentro do coco tá um fly fox, que é um... Ele é um... Eu acho que ele é um parente do lábio bicolor. Ele É. nada muito igual, ele tem a fisionomia muito parecida, só que ele tem um comportamento um pouquinho mais tranquilo. Eu ia até falar isso, que eu tenho um lábio bicolor lá, ele é bem Ele parecido é bem mesmo. parecido mesmo. Bigodinho, o jeito que nada. E assim, Fica paradinho. ele limpa muito as plantas quando ele tá na hora ativa dele, ele tá ali na toquinha dele. E aí tem uma lagosta filtradora que ela passeou ali na frente um pouquinho. Tem os camarões pitu, que embora tem gente que não goste, fala que preda. Tenho aqui no meu aquário e não preda, gente. O problema é a mesma coisa do zacarabandeira. É o tamanho. O que couber na boca do peixe, ele vai comer. Então, se você coloca um acará igual aquele que eu tenho ali, com um neon pequeno, ele vai comer. Ele vai comer. Agora, se você pegar o neon médio para grande e começar com um acará desde pequeno, ele vai crescer junto e ele não vai predar. Não adianta você dar muita comida e colocar neon pequeno com disco, neon pequeno com acará grande, ele vai comer. Ele pode estar com a barriga lotada que ele vai comer. Instinto, né? Instinto, e é ciclídeo. Ele é um ciclídeo e ele é do instinto dele pegar. E na natureza o acarabandeira ele é predador de neon. Então, E esses neon aí já tem quanto tempo que você tem? esses neon foram um dos primeiros habitantes do aquário. Os primeiros foram esses Mato Grosso que estão aí. Tem outros lá atrás também. Os neons estão comigo aí já vão fazer 1 ano. Perdi pouquíssimos no início do aquário. Alguns eu tirei por conta de doença. E é um peixe muito difícil de você tratar, porque eles não admitem certos tipos de remédio. Ele é até frágil, né? Ele é No muito caso, né? frágil, Qualquer se coisinha. você tiver que tirar um parasita dele é muito difícil. Então assim, é difícil até de você pegar nele. Ele é escorrega, ele é de couro, ele não tem escama, então é um peixe assim, difícil de você tratar. Mas os meus estão comigo aí já tem pra lá e vão fazer 1 ano já. Os primeiros habitantes então foram os Mato Grosso, os Isso. neon. Os Mato Grossos, neon, rodóximo. Aí eu coloquei a mocinha, tinha um casco de abacaxi, tive que tirar porque estava crescendo muito. Mas é um peixe que eu adoro, que é o cascudo. Se eu pudesse, teria outros cascudos aí dentro. Esse cascudo sertanejo que eu tenho, daqui a pouco ele deve vir dar uma voltinha aqui na frente. Ele trabalha muito. Cara, ele é excepcional. É o dia inteiro trabalhando no meu aquário. E aí tem ali na frente, perto do substrato, é um limpa-vidro pitbull que me passaram. Não conheço, peguei para colocar no meu aquário aí. Tem também um otto aí, um outro otto perdido aí no aquário. Como tem planta ali, eles preferem ficar no meio das plantas. Então esse pitbull aí também, ele gosta de estar todo tempo limpando. Muito parecido com o otto, só muda a coloração. E qual que foi o peixe mais complicado aí de lidar, do que tá no aquário hoje em dia, assim, no setup que tá aí, que deu mais trabalho, assim, que você falou, pô, aquele tipo acará selvagem, pode ser, ou foi os Mato Grosso que ficaram fazendo briga com os outros? Ó, do que eu tenho hoje, pessoal, o acarabandeira é disparado, porque assim... Esse amarelinho? Não só o amarelo, todos. O azul, porque assim, o que acontece? O acarabandeira ele é um peixe que, primeiro, ele cresce muito, ele é territorialista, ele tem uma... Quando você vai colocar ele em cardume, ele não é um peixe de cardume, ele é um peixe grupal. Mas ele, quando ele forma um casal, se seu aquário não comportar, você vai ter muito problema. E eles brigam forte. Eu já postei vídeo de um acará meu dentro da celinha protetora, dentro do aquário, e o outro acará batendo na cela com força. É mesmo? Dando cabeçada pra matar. Então assim... Bem tranquilo. É quase isso, cara. Se ele conseguisse atravessar aquilo ali, ele matava o outro. Só que assim, se seu aquário for muito grande, quando eu digo grande, não é alto,
não é de profundidade, é largo. Entendi. E não tão alto. Você pode fazer um aquário largo. Tem aquários aí que eu vejo de 120 litros com 20, 30 centímetros de altura e bem largo. E aí os peixes conseguem ter um lugar para se esconder, entendeu? Quando o aquário é alto e ele não é tão largo, o peixe não vai subir para se esconder, entendeu? Então assim, é um peixe que, se você for ter ele, tem que trabalhar um aquário bacana para ele. É igual disco. Quando você vai montar um aquário, você monta por disco Sim, para ele. Você não monta um aquário para outros peixes e adiciona o disco, porque não dá certo. saquei. E pro plantado, então, você acha que, tipo, um aquário, quanto menor for a altura dele, mais fácil, porque até a luz, né, bate melhor, né, e tudo Exatamente. mais, né? Exatamente, porque assim, quanto Faz... mais alto for o seu aquário, mais potente vai ter que ser sua iluminação. Porque ela vai ter que bater no substrato com a quantidade de watts ou de lumens, depende do método que você for usar, para suas plantas se desenvolverem. E assim, a luminária é a parte mais cara do aquário. Sim, É difícil você achar uma luminária boa e barata. é verdade. Por isso que eu até optei a minha por refletores de LED. As luminárias mesmo de plantado já são lá pra casa de 1.000, São. são caríssimas. São muito caras. E quantos centímetros tem de altura? Meu aquário ele tem aqui 45 por 80 por 40. Se eu não me engano é isso, dá em torno de 130 litros. Bem cheio, deixar ele até a tampa para aproveitar o máximo dele. E as minhas plantas, a maioria são plantas que são de talo. Crescem por talo. Tirando a varisnelia, que é uma planta que cresce em qualquer lugar. Varisnelli, qual que é? É aquela lá, aquela que parece um capim santo ali atrás. Entendi. Todas as plantas aí são low-tech. Tirando a Ludvigia, que ela é um pouquinho mais exigente. O quê? A Ludvigia, aquela vermelha lá de A trás. vermelha, a vermelha de vídeo, aquela lá. E essas que estão no coquinho e no tronco? As que estão no coco e no tronco são as anúbias. Anúbias. Plantas tranquilas também. As que estão entre a Ludvigia, que é a vermelha, e a varisnelia, que parece um capim santo, é a higrófila, também cresce bastante. E aquela outra ali que tá na frente do... E a que tá na frente da varisnelia é uma cabomba. Que aí até ontem eu fiz uma TPA e abri um espaço para ela, porque as plantas elas brigam por iluminação. A que cresce mais rápido Pega vai mais luz, buscar né? mais luz. E as que Vai tem cobrir as outras, exatamente. E aí elas estavam fazendo sombra e minha cabomba não estava desenvolvendo. E aí eu abri caminho para ela receber mais luz. E aí isso daí depois eu vou mostrar direitinho como é que vai ficar. Por exemplo, se pegar o lado ali da Ludvigia, da vermelha, você vai ver que a maioria está na mesma altura. Porque quando eu podei elas, eu podei todas à mesma altura. Sim. E aí elas vão crescendo juntas. Aí quando você poda, a partezinha que você podou ali, já daria pra replantar ela, que você disse que elas são de caule? Isso. Em algumas plantas a gente consegue fazer isso. A Ludvigia, ela cresce, você poda ela, tira o talo que geralmente fica sem folha, porque ele não pega iluminação, e você replanta ele. Sempre que você for replantar, sempre replanta por caule. Nunca junta os caules e planta tudo junto. Sim, um de cada vez vai colocando, Um de né? cada vez você vai colocando, que vai povoando o seu aquário. Tirando a varisnelia, que parece um capim santo ali atrás, que ela mesmo solta as mudas dela. Ela tá ali, ela cresce, ela solta uma muda em algum outro lugar do aquário, vinculada a ela. Ela, como se fosse jogasse a Ela mudinha joga dela, uma né? muda com a raiz. Aí ela fica presa nela e vai sair na mudinha do outro lado. Entendi. Entendeu? E a higrófila também. A higrófila, aquelas verde mais claro que estão nas pontas, elas crescem, você corta, bota e ela vai crescer rápido e do jeito que você colocar, ela vai crescer. E o que você usou aí de substrato que a gente pode ver ali, que tá ali embaixo? Cara, agora, nos últimos meses eu coloquei esse Demi Breda, que é um substrato fértil. É uso de bolinha. Isso, é um substrato excelente. Mas por muito tempo eu usei um de basalto com cascalho de rio. E dava tranquilo para minhas plantas. Você tem umas 3 camadas ali, né? A primeira que você falou era do basalto. Isso, aí a segunda ali, que é mais branca. É um substrato um pouco alcalino, que eu tinha tentado fazer um aquapaisagismo branco na frente, mas não deu certo porque eu tenho uma carabandeira. Então são peixes fortes. Quando passa, ele leva o substrato junto e não estava dando certo. Eu decidi cobrir mesmo e deixei só o fértil da M. Breda e tá tocando aí tranquilo.
Aí agora do layout a gente já falou das plantas, né? Dos peixes, a gente tem os dois troncos ali, tem uma toca também, né? Que foi você que fez com o coco. Isso. Que é, E aquelas pedrinhas brancas ali também. ali é Dragonstone. Porque assim, como eu não queria comprometer o tamanho do meu aquário com rochas muito grandes, eu fui na loja e fui nas menores. Falei, me dá aqui essas rochinhas pequenas aqui que tem aqui, vou tentar fazer alguma coisa com elas no meu aquário. E aí, como eu gosto muito de tronco, eu deixei os troncos, esses troncos estão comigo desde o meu antigo aquário, preferi não trocar. Aproveito eles de outras maneiras, colocando ele de jeito, em posições diferentes, da maneira que eu achar que fica melhor. E esses Dragonstones eu coloquei elas de um jeitinho ali só para decorar mesmo. E quem curte elas mesmo são os cascudos que ficam em cima delas, se aproveitando das algas. A Dragonstone, ela dá uma puxada no pH para algum lado pro outro ou ela é Ela neutra? é neutra. Neutra. Ela é neutra. Os troncos também. Os troncos, ele, ao contrário do que o povo pensa que o tronco acidifica a água. Galera, ele acidifica sim, mas é um processo demorado. E outra coisa, quando você, por exemplo, eu tenho um problema com peteca, vez ou outra, eu vou, coloco eles na água fervente e deixo lá. Então, cada vez que eu faço esse procedimento, menos tanino ele vai jogar na água. Então, menos acidez ele vai jogar na água. Então, se torna uma coisa assim, que não é um... Nossa, vou colocar o tronco no meu aquário e vai ficar ácido. Não, vou colocar um coco igual eu coloquei ali e vai ficar ácido. É um conjunto de coisas que você vai fazer. É o tronco, é o coco, é as plantas que vão soltando folhas e elas vão entrando em estado de decomposição e vai acidificando. É o CO2 que acidifica também. Então assim, e você quando vai montar um layout desse, se preocupar, porque o meu pH vai cair. Ele vai cair. Se você tiver peixe que não suporta o pH muito baixo, aí sim o peixe vai morrer. Entendi. Entendeu? E o tronco, no caso, você já pegou ele tratado, né? Ou Já você mesmo tratado, tratou? mas sempre tô colocando ele na água quente para tirar alguma peteca, alguma coisa assim. E aí acaba... O do coco também precisou de um certo tratamento? Ou você já cortou o coco, fez ali a toquinha e colocou? O coco foi bem simples. Eu peguei o coco, tirei a polpa. Uhum. Para fazer um corte mais bem feito, coloquei no micro-ondas. Tirei a água do Boa coco. dica. Que ele dá uma amolecida? Não, ele estoura. Ele Ah, estoura, só que assim, eu comprei 2 cocos. Um estourou um pouco diferente demais uma parte da outra e o outro foi quase perfeito. Então você fura o coco, tira a água, bota ele lá dentro, se eu não me engano é 2, 3 minutos. Ele estoura a parte de dentro e aí você praticamente só tira com a mão, vai ser as duas partes e aí com uma cegueta eu fiz a entrada ali e umas de trás para os peixes ficarem ali dentro. E a parte de fora do coco eu dei tipo uma escovada, tirei assim o excesso e dei uma fervida nele para soltar. E o restante o aquário aí fez, com o tempo cascudo em cima, a água mesmo vai amolecendo a parte de cima e aí ela descama toda. uhum. Mas ele soltou muita sujeira ou foi pouco tempo? Você colocou e depois de pouco tempo já ficou assim? Foi um pouco tempo e antes de colocar eu soltei bem aquela camada que fica solta dele, dei uma, Você tipo deu uma uma tratada lixada. muito boa, né? Assim, eu preferi não mexer muito porque eu queria também ver o papel dele para acidificar a água. Hoje, com certeza, ele quase nem acidifica mais pelo tempo que ele já tem. Talvez já soltou o que tinha que soltar. Esse aquário tem quanto tempo? Tem 1 ano. 1 ano, né? E o coco tá aí desde... tá junto Tem com os uns neon... tem uns 6, 7 meses por aí entendi. que eu coloquei ele. Coloquei ele pra servir de toca mesmo pros outros peixes. Como tem aí também, tem um Papilocromes, tem um cascudo, tem a lagosta filtradora, são peixes que gostam de ficar em tocas. Então é muito bom para eles. Tem um lugar bacana. Não é porque o cascudo ele gosta de ficar em toca que a pessoa, eu quero ver meu cascudo. Não vou colocar lugar nenhum para ele se esconder. Isso causa um estresse no peixe, porque é da natureza dele ficar numa toca. Então você coloca um lugar que parece um habitat dele. Entendeu? Sim. O aquarismo é para representar a natureza, né? Exatamente. Se você não for querer fazer as coisas conforme é na natureza, fica tudo mais complicado, né? Pois é. E outra coisa, rapidinho, é a questão da temperatura. Esse aquário eu tô mantendo ele em 30 graus, puxado por conta do frio. Tem um termostato ali se eu não me engano, é de 100 watts, 120 watts. Então é na medida e tá sofrendo muito nesse frio. Meus peixes são peixes tropicais, então eles suportam essa temperatura de 28,
28 é o ideal. As plantas talvez elas sofram um pouquinho ali nessa temperatura, mas planta é um ser que se adapta a inúmeras situações e assim, as minhas já estão adaptadas. Todas enraizadas, Todas né? enraizadas, a raiz dela já está profunda, então assim, eu sempre coloco nutrientes, então acaba não afetando tanto elas. E a temperatura de 30 graus eu uso exclusivamente para os peixes, porque neon, acarabandeira, Mato Grosso são peixes tropicais, neon principalmente, bateu temperatura ali, variou, aparece ictio, não tem jeito, e ictio se trata com temperatura. Você pode usar medicamento, vai ajudar, vai, mas se você colocar a temperatura, ela mesma sana o ictio. Sana o ictio. Legal. E quanto ao enraizamento das plantas aí? Foi custoso? Como é que foi que você começou aí nesse aquário? Bom, galera, Você tinha quais plantas no começo? Qual que você pegou primeiro? As que eu comecei, as que eu tinha mais conhecimento, que é a higrófila, as verdes claras, são em verde claro nas pontas, e a varisnélia. Elas são plantas assim que quem quiser ter um aquário plantado, low-tech, de começo, assim, eu já pensei, eu já vi aquários só com varisnélia, fazendo tipo uma cortina delas. Ficou sensacional. E assim, você pode deixar ela crescer, que ela faz e dobra na flor d'água lá em cima, cara, e tampa tudo, fica lindo. Eu já pensei em fazer isso, não vou fazer porque eu gosto das que estão aí, mas se eu tivesse uma outra oportunidade para o pessoal que não tem o CO2, não tem a iluminação muito boa, cara, galera, pode colocar varisnélia e higrófila, ela cresce. Se você podar direitinho, ter a paciência ali, ó, de ir podando ela, cresce um pouquinho, poda. Não ter dó de podar. Eu tenho dó de podar às vezes, mas não pode ter dó porque quando você deixa de podar, acontece aquilo ali que aconteceu no meu. A bomba acaba sofrendo porque não tinha iluminação. Que ela chega lá em cima e tampa, né? Ela chega em cima e ela chega muito mais rápido. Ela cresce muito mais rápido. Cada TPA tem que tirar ali um maço dela enorme, porque ela cresce muito rápido. E o CO2 caseiro, que eu toco esse aquário aí, tá ali no fundo, né? Atrás da... tá ali atrás, borbulhando excelente. Recomendo para todo mundo. Tem muita gente, explode. Dá problema sei lá, dá muito trabalho, eu tenho que ficar trocando. Cara, para um investimento que você vai gastar aí R$ 20 no máximo, para outra pessoa que vai gastar aí no mínimo uns 400, R$ 500 no cilindro aí, por baixo, vale a pena. Se você não tem esse dinheiro, vale muito a pena. Eu não tenho esse dinheiro, coloquei o CO2 caseiro e... Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que tá o CO2 ali, como é que ele funciona melhorzinho, mostrando as garrafas e tudo mais. O Felipe vai falar mais pra gente a respeito dessa parte. E a iluminação, como é que você fez essa iluminação aí, Felipe? Cara, a iluminação, eu comprei uma luminária antes, era uma luminária da Opar, de fluorescente, excelente, só que estragou o reator, e fluorescente quando estraga o reator é muito complicado. E aí eu tentei colocar aquelas tubulares fluorescentes, só que não dava a quantidade de luz que meu aquário estava precisando. E aí um dia fui numa loja de aquarismo aqui em Brasília, a Aquarismo Maeda, e vi lá um refletor de LED. E aí eu achei muito bacana a ideia e fui atrás. Coloquei 2 refletores de LED, se eu não me engano cada um tem 30 watts. Poderia ter colocado um pouco mais, não ia prejudicar meu aquário. E aí coloquei esses 2 de 30. E tem uma lumináriazinha ali atrás da Oceantec, que não é para plantado, mas eu gosto da iluminação que ela dá, que são cores, para realçar um pouco a cor dos meus peixes e a cor do meu aquário. O que toca as plantas aí no caso são os refletores, né? Isso, a da Oceantec é só pra mais iluminação, né? Exatamente. Pra dar aquela corzinha, né? Que vários LEDs diferentes, né? Exatamente, mas pra quem não tem dinheiro também, não consegue uma luminária boa, até pro pessoal que tem aí aquário de ciclídeo, aquário jumbo, quiser fazer um negócio bacana, coloca um refletor de LED desse. Tem de 6.500K, tem de cor quente, cor fria, tem full espectro que eu já vi no Mercado Livre. Tem assim uma variedade muito bacana, só que a galera desconhece, entendeu? Aí eu tento fazer isso daí.
Aí então da iluminação aí, beleza, você comprou os refletores, você comprou na loja de aquarismo ou você achou em outros lugares? Não, eu comprei uma loja de ferragens. Uhum. Como vende em outras lojas de materiais para construção, você pode achar aí, é bem fácil de encontrar. E foi caro? Quanto foi mais ou menos Ah, cada um? cara, se eu não me engano, foi em torno de R$ 40 cada um. R$ 40. Então é um investimento assim, com custo-benefício muito bom. E se elas queimarem, você consegue achar o reparo delas. Muito bom. Você desmonta elas, tem vídeo no YouTube ensinando a desmontar, muito simples para trocar o LED delas. Então assim, é um custo-benefício excelente. E ela esquenta muito, mas também ela não dá problema pra ela mesma, Não né? dá, ela é isolada. Pode ter contato com a água ali, se respingar água, porque querendo ou não no aquarismo a gente mexe com sim. muita eletricidade, é perigoso. Então assim, elas são isoladas, então é muito tranquilo de lidar. Aí você usou ali dois... Como é o nome? Duas braços francês, se eu não me engano o nome. Os de colocar prateleira, né? Exatamente. Coloquei ali, coloquei com alguns parafusos em Sim, cima. ficou pra ficar seguro, né? Exatamente. E Ficou ali bem armado. e coloquei numa altura, medi a altura ali que não fosse me atrapalhar para mexer, fazer uma TPA, entendeu? E se eu quiser tirar eles é bem fácil, desparafuso em cima, tranquilo, beleza? 2 parafusinhos, né? Um em cada um, né? É, tranquilo. Parede. Legal. Aí da... O que mais você tem nele? Você tem um termômetro ali no canto? Tem um termômetro que fica ali, ele é móvel, né? Tem um que tá ali atrás do cano que eu ainda não prendi ele depois de ontem, que eu tiro ele para poder limpar. Tem o meu câncer que toca esse aquário. Esse aquário, no início eu toquei ele com filtro de bactérias, que é muito bom. Recomendo para todo mundo que não tem dinheiro para investir em SAMP, para investir em canister. Cara, filtro de bactérias, tô com esse aquário plantado aí por metade do ano, metade do tempo que eu fiquei nele, ou até um pouco mais. Tinha manutenção? Tinha. Não podia passar TPA, porque plantado solta muito sujeira, então o perlon ficava saturado rápido. Mas minha água sempre foi perfeita com o filtro de bactérias, muito tranquilo. Qual o filtro de bactéria? Filtro de bactéria que você tinha era aquele que é interno Isso, e que ele tem um espaço para colocar suas mídias lá exatamente. dentro, Você né? coloca ele dentro, a caixinha preta. É excelente, é uma ideia. Aí tem que colocar uma bombinha para tocar ele. Isso, velho, é perfeito. Eu achei assim. Tem gente que toca aquário jumbo com um fio de bactérias. Coloca 2, 3 com bomba. Além dela ajudar na circulação, você coloca cada um em um canto do aquário. Você pode colocar atrás de uma pedra, por exemplo, esconder ele. Sim. Então, assim, é uma saída muito boa para você que não tem dinheiro, quer ter um aquário um pouco maior. Ele toca aí, no meu ponto de vista, aquário de 50, 100, 150, 200 litros. Você consegue tocar com um fio de bactérias desse tranquilo. E colocando uma quantidade de mídias boas mesmo, né? Pois Você é. colocar uma origem ou então uma matrix, né? E você Daí ainda tem como adicionar gavetas, né? Ele vem com 2, 3, 4. Sim. Então, assim, você pode colocar de um lado 2, 4 gavetas, do outro você coloca 3. Então, ele te dá uma margem para você flexibilizar ele dentro do seu aquário. Sim. Bem melhor do que os Rengonzinhos, porque os Rengon não tem espaço, né? Pois Ele é. faz o trabalho dele ali, mas na hora do upgrade, Não difícil. dá certo. E outra coisa, espaço de mídia do Hang-On é pequeno, é para aquário, Pequeno. na minha opinião, ali de 50 litros. Toca, é silencioso, é ótimo, mas tem esse probleminha dele. Então, se você tem problema de amônia, dá uma olhada às vezes no seu Hang-On. Às vezes você tá com pouca mídia, as mídias saturam. Eu vejo muita gente falar, tipo, minha água não tá 100% cristalina, não sei o quê. E geralmente pode ser um probleminha como falta de uma ciclagem melhor, né? Um upgrade na Exatamente. ciclagem, já daria uma clareada melhor, um pouco de carvão ativado também, né? Carvão Daria uma ativado, boa. purigem, não são coisas, tipo assim, não posso ter um aquário se não tiver purigem ou carvão ativado. Não existe isso. Mas você não pode ter um aquário sem mídia. Sem a biologia, né? E sem o perlon ou a esponja. Porque é ele que vai segurar. Se você não tiver perlon e esponja, a sujeira vai bater toda na mídia. A mídia, as bactérias estão lá, vão morrer com excesso de matéria orgânica em cima delas. Então, assim, é um equilíbrio. Você tem que ter a quantidade certa. Não precisa de 200 kg de mídia para você tocar o seu aquário. Uma matrix, eu toco meu aquário aqui com 250 gramas de matrix. É mesmo? 250 ml de matrix. Essa litragem. Só que é uma mídia que eu ciclei ela,
No início eu não usei acelerador biológico, foram 40 dias do aquário rodando, parado. Só com planta e sozinho. Aí fui adicionando peixe aos poucos, fui colocando matéria orgânica. E assim, é uma excelente mídia, eu deixo aí rodando esse aquário até hoje. E toda TPA, quase toda, eu tiro a mídia e dou uma batida nela com a água do aquário, para tirar um pouco do excesso de matéria orgânica. Sim, lavar, na hora da manutenção, né, tem que lavar com a água do próprio aquário, né? Que se for jogar água da torneira com cloro... Aí você mata, realmente você mata a sua biologia. O seu aquário. Na hora que voltar pra lá, morreu tudo. Pois é, aí não tem jeito. Aí você tem também ali um termostato, né, que você falou. Isso. Tem um limpador de vidro ali, né, na lateral. Porque assim, eu resisti muito a pegar um desses. Só que como é plantado e às vezes o meu quarto pega um pouco de luz solar, acaba acumulando um pouco de alga. E toda vez eu ficava com medo de arranhar o vidro, eu vou fazer esse investimentozinho aqui, deixo ele ali dentro do aquário mesmo. É prático. Não é outra coisa que não é obrigatoriedade no seu aquário. Você pode usar uma esponja, você pode usar um cartão, que já vi gente tirando alga do vidro com cartão. Pra raspar, né? Isso. Então assim, todo mundo dá um jeito. Eu fiquei muito tempo sem usar isso daí. Tem muita coisa no meu aquário que eu fui comprar hoje. Então, por exemplo, fertilizante para as plantas são produtos que eu vim adquirir depois. Então de produtos e tipo condicionadores, fertilizantes, conta aí pra gente o que você tá utilizando aí no seu aquário. Assim, eu uso uso fertilizantes para as plantas, uso um acelerador biológico só para as TPAs, hoje eu uso, não usava antigamente, aí algumas pessoas me ofereceram aí o acelerador biológico, tenho de duas marcas ali, pode falar do pessoal do pessoal da Power Fert ali, o Biobacter, toda vez que eu faço TPA eu coloco uma dosezinha, não é obrigatório, mas eu uso para garantir a saúde das minhas bactérias, para não ter problemas, entendeu? Tem muita gente que eu conheço que não joga, tem aquário há muito tempo e não usa fertilizante, acelerador biológico, mas eu uso porque eu senti que poderia dar um upzinho. Sim. Então assim, pra galera, tenho planta, minhas plantas vão morrer se eu não usar fertilizante, não é isso. Elas vão melhorar. Se você não tiver dinheiro para comprar fertilizante, faz um CO2 caseiro, vai dar um resultado bacana. Aí se você juntar a grana, complementa com fertilizante. Tem fertilizante barato no mercado, sim. Aí eu uso, na TPA, uso o acelerador biológico, só para dar um upzinho, condicionador de água. Qual acelerador que você está usando? É o Stabilit? Não, eu estou usando o Biobacter. Biobacter. Isso, da PowerFest, custo-benefício muito bom. Infelizmente tem alguns aceleradores de biologia no mercado aí que é exorbitante o valor. Sim. E infelizmente para mim não dava. E aí eu uso da PowerFest. Aí você também na TPA você vai reencher o aquário, você usa um anticloro. Isso, uso anticloro, preparo a água. Geralmente eu pego água do chuveiro, uma água já morna. Nesse tempo frio, né? É tempo frio e assim, eu tento não dar um choque térmico nos meus peixes. Como minha água fica ali em torno de 30 graus, se eu tirar a água da torneira, ela nunca vai estar nessa temperatura. Então eu sempre pego do chuveiro e querendo ou não, a água que vem da caixa d'água, ela já vem com menos cloro. Que ela fica parada, o cloro evapora, a água quente, o cloro também evapora, então isso facilita na hora de repor a água. Agora, quem não tiver outra saída, quem não tiver condicionador de água, tem gente que mora em estados que não tem, coloca a água dentro do balde ou dentro de um galão, pode colocar um pano com alguns furos, você coloca ele lá dentro e deixa a água lá uns 2 dias no sol. O que vai acontecer? A água vai evaporar, o cloro vai evaporar. Vai evaporar um pouco de água? Vai, mas o cloro vai evaporar. Se você quiser melhor ainda, se a pessoa que tiver uma bombinha de circulação em casa, coloca um bombinho de circulação dentro do tonel de água, deixa lá dentro. Você sempre vai ter água ciclada, água de qualidade, e tem muita gente que peca nisso. Falando nisso, tá o Zacarali já preparando mais uma desova lá no canto lá. É verdade. Já estão ali, já namorando o cano ali. Toda vez, quase toda semana é isso. Desova muito? Cara, pelo menos uma vez a cada 2 semanas. É mesmo?
Caracas. Desova. Uma vez a cada 2 semanas eles estão aí desovando. E uma coisa que eu senti, não sei outras pessoas têm acará, eu senti que o meu acará, a fêmea, que é o azul, toda vez que ela desova, eu sinto que ela fica um pouco debilitada. A cor dela muda. E assim, para o pessoal aí que não sabe, não sei identificar se um peixe meu está estressado, está doente. Coloração do peixe e comportamento. Se o peixe está assustado, está evitando contato, toda vez que você chega no aquário ele corre, a cor dele tá opaca, entendeu? É sinal. O peixe tem que ter a cor viva. Ele tem que Tem que ter um brilho, né? tem que ter um brilho. Se você olhar ele de certo ângulo, você vai ver um brilho na escama dele. Então isso é sinal de um peixe que já está saudável. Beleza? Não, deixa eu... Acho que eu vou desligar essa aqui da... Desliguei. Desligou? Desligou. Beleza. É que eu acho que ela dá uma pequena interferência, Botafé. Fica tipo piscando, né? Melhorou? Melhorou. Mas era uma piscadinha bem sutil. Fica tipo variando assim, tá ligado? Eu acho que a câmera não pega direito. Mas de boas. Pois é. Então é isso daí. Então assim, o acará, quando ele, pelo menos o meu, quando ele desova, ele sente um pouco. Não sei se é por conta da quantidade de ovo, por conta do estresse da reprodução, por conta de ter que ficar todo tempo guardando lugar. Então ele dá uma estressada. E aí eu entro com uma raçãozinha um pouquinho melhor. Outra dica é a quantidade de ração. Você não tem um dinheiro para comprar das melhores rações, invista em rações variadas. Vários tipos. Compra da marca X, Y, Z. Quando for dar ração, mistura ela se conseguir, joga um pouquinho de um pouquinho de outra. Cada dia dá uma diferente. Porque eu já tive problema com ração. Já fiquei dando um tipo de ração, quando troquei quase perdi meus peixes. Porque os neons não comiam outra ração. Estavam acostumados demais. Só comia a mesma. Então quando eu joguei a outra ração, eles não queriam comer. E aí eu mudei. Cara, quando eles pegaram, eles ficaram um pouquinho fortes já. Comecei a mudar a maneira que eu tava mexendo com eles. Coloquei vários tipos de ração e deixei eles melhores assim. Todos eles agora comem em todos. Tá ali a ração de fundo, a Coridora tá comendo. Vem o Mato Grosso comer, vem o acará comer. Então acaba sendo melhor pra mim. Até as de fundo também, né? Uma hora eles chegam a comer, né? Não tem... Todos comem. Todos comem, né? Todos comem. Vou continuar aqui. Então, Felipe, dá só pra gente estar completando aqui, né? A linha de raciocínio. Dá só umas dicas aí pra galera que tá querendo ter um aquário estilo seu assim, plantado, low tech. Pra galera que tá começando. O que você pode dar aí de um guia? Assim, o que eu aconselho é, se a pessoa for começar, for procurar o primeiro aquário dela plantado low tech, tenta procurar o tamanho que você pode ter. É com 80 de largura, é com 50 de largura. Se você puder fazer isso, é melhor, porque aí você vai poder planejar as plantas que você vai ter. Se você colocar um aquário muito alto, suas plantas vão sofrer, você vai acabar se decepcionando. Então, se você puder colocar um aquário mais baixo, com ali no máximo 40, no máximo 40 mesmo, você vai ter umas plantas bem mais saudáveis. Você não vai gastar tanto com iluminação. Não vai gastar tanto com iluminação. Uma coisa que me ajudou muito foi fazer um aquapaisagismo na questão do substrato, deixar mais alto atrás e mais baixo na frente, para poder as plantas de trás elas terem mais acesso à iluminação, elas não terem que crescer tanto o talo dela para buscar a luz, entendeu? Procurar fonte de iluminação em conta que tem no mercado. Se não precisa ter a melhor luminária do mercado, você pode procurar outros meios. Você pode também investir em um substrato não tão grosso. Tem muita gente que usa fio de piscina. Eu não gosto muito porque fica muito sujo. Então você procurar usar um cascalho de rio ali número 2, 3, no máximo ali ele já moído. Basalto também serve, moído. Tem essas opções, porque facilita no crescimento da raiz. Se você coloca um substrato muito grosso, a raiz vai ter problema para se enraizar e procurar os nutrientes. Se puder colocar o CO2, é uma das melhores coisas que eu fiz nesse aquário. Minhas plantas tiveram um crescimento enorme, absurdo, cara, com CO2 caseiro. Recomendo demais. Vai dar trabalho? Vai. Mas se você quer seu aquário bonito, se você gosta do hobby
e você quer investir no plantado, coloca. Se você não quiser, tem outros aquários aí muito bonitos pra você montar. Dá pra você montar um aquário de ciclide africano, americano, Comunitáriozinho, com as plantinhas comunitário. tranquilas, né? Dá pra colocar... tem gente que faz aquário de acarabandeira só com raiz, sem planta, colocando água mais escura, só com mato grosso. Então assim, se você for focar no plantado, tenta fazer essas coisas para as plantas, porque senão elas vão sentir. E Acho outra que um coisa, dia o Felipe pode também fazer um vídeo dele fazendo o CO2, né? Isso aí a faço, galera faço. ia gostar bastante. E a galera tem muita dúvida, tem medo, tem aquele negócio, vai explodir. Galera, não explode. Se você cuidar direitinho, deixar a válvula ali da maneira certinha, não aumentar demais a pressão da garrafa, não explode. Isso é mito. Não adianta. Então é só essas dicas mesmo. E outra coisa, não ter medo de arriscar. Monta o aquário, vai ter problema, vai ter planta que vai morrer. Tenta saber o porquê que a planta vai morrer. Tira dúvida com o pessoal. Minha planta está com a folha furada, está com a folha amarelada, não está crescendo. Pode ser coisas que você não está se atentando. Pode ser iluminação, falta de nutriente. E aí com certos detalhes você vai ajustando. Seu aquário vai melhorando com o tempo. Tem que começar, né, pra ver os problemas e depois ir corrigindo, né? Exatamente. Se não começar, fica complicado. Exatamente. Então, belezinha. É isso aí, o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou aqui um bocadinho bom com o Felipe aí, da Aquarismo Brasília. Tem um Instagram dele, dá uma olhadinha lá, galera, @Aquarismo Brasília, bem forte. E já tá há muito tempo aí. Galera, o que vocês tiverem dúvida aí, pode me chamar no Instagram. Eu tiro dúvida de muita gente, mas dentro do que eu faço, tudo que eu vou passar para o pessoal eu uso. Eu não iria passar sobre o CO2 caseiro se eu não estivesse usando. Tem fotos no meu Instagram aí sobre como era meu aquário antes, como ele está hoje. Dá para vocês compararem aí. E assim, questão de dúvida com os peixes que eu entendo ou outros problemas que por eventual motivo eu possa ajudar, pode me perguntar que eu estou sempre aí para ajudar todo mundo e fazer o hobby crescer. Muito legal, o trabalho do nosso amigo Felipe aqui é excelente, já ajudou muita gente aí, a galera vive mandando foto dos aquários pra ele, porque ajuda muito, né? O cara quando já tem a experiência e passa pra frente, não fica escondendo seus segredos, facilita a vida não só dele como de todo mundo, né? Exatamente.